Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos falar sobre o tema da persuasão, da influência. Nós estamos falando sobre esse livro aqui, Jogos de Poder, Métodos Simpáticos para Influenciar Pessoas, do autor sueco Henrik Froese. Pessoal, esse livro aqui chegou até mim por um vídeo do YouTube, porque eu estava interessada nesse tema. E muita gente falou bem desse livro, aí eu resolvi ler ele e agora vamos fazer uma pequena review, uma pequena avaliação sobre esse livro aqui. Esse autor, o Henrik Froese, ele é sueco, como eu disse, e ele desde criança sempre foi muito interessado por mágica, por hipnose, por coisas da mente. Tanto que quando ele cresceu, ele se formou, né? Ele é formado em comunicação, em como a mídia influencia as pessoas, em teatro, em drama, em toda essa forma que o ser humano usa do corpo, dos gestos, da fala e do cérebro para influenciar os outros. Tanto que ele diz no livro que o verdadeiro poder não é sobre as pessoas, e sim através delas. Então é isso que ele aborda, é isso que ele adverte no livro dele, nesse aqui, Jogos de Poder. Então vamos falar um pouco sobre como é formado o livro e no final o que eu achei, se vale a pena ler, se tem algum ponto forte e interessante para tirar sobre o livro. Esse livro aqui ele vai ser dividido em 4 partes. Então, o nome dele é Jogos de Poder. E o autor ele aborda de um jeito muito divertido, com uma linguagem muito leve, como se fosse mesmo um videogame. Como se a gente estivesse abrindo um livro e ele fosse um videogame. Então, ele vai ter quatro níveis. O primeiro deles é técnicas para fazer as pessoas acreditarem em você, acreditarem no que você diz, mesmo que isso não seja uma verdade extrema. Então ele vai abordar aí certos pontos que se deve fazer para todo mundo acreditar na sua mensagem. Eu acho essa parte, pessoal, na minha opinião, muito interessante para quem estuda marketing, quem faz o marketing de mídias sociais, nesse quesito, né? Que tem que, tipo, vender um produto. Mas, assim, eu acho que não serve só também a um produto, mas também a uma ideia, na hora que você for vender a sua ideia, né? Porque eu vejo que todo mundo tem alguma coisa para vender, não necessariamente que seja algo físico, né? Mas a gente vende, né? A gente vende ideias, a gente vende tudo no nosso dia a dia. Então eu acho essa parte que ele abordou, né? Níveis para coisas para você fazer para que as pessoas acreditem no que você diz e comprem o seu produto, é uma forma interessante aí de você avaliar o que realmente importa na hora de conversar com alguém e fazer a pessoa entender a sua mensagem. Eu achei isso muito interessante. E ele vai dar dicas, assim, exemplo, de você não oferecer muitas coisas, de você também falar com calma, olhar nos olhos da pessoa. Essas dicas, assim, que parecem pequenas, parecem coisas pequenas, mas o autor explica que o nosso cérebro, o cérebro da outra pessoa, né, vai entender, mesmo que ela não esteja consciente disso. Vai funcionar no subconsciente. Então, essa primeira parte vai abordar esses temas, esse primeiro nível, né? Essa parte 1. Depois nós vamos ter os jogos de palavras. Palavras que são boas e ruins para serem usadas. Então, ele vai dar dicas de exemplo. Não usar a palavra mas, substituir por a palavra e. Então, eu posso falar assim... isso está bom, mas, sabe, a gente até espera, né, que vai ser uma coisa negativa depois do mas, e geralmente é. Então ele diz que mesmo que você for falar uma coisa negativa, mas não use o mas, use o e, tente dar uma forma diferente na abordagem, que a pessoa vai entender e não vai ficar ofendida, tá? Então eu acho isso muito interessante na forma como ele diz. E também outras palavras que a gente não deve usar, como exemplo, talvez, ele fala que talvez é uma palavra muito negativa de ser usada, poderia, teria, deveria, sempre no futuro, também é algo ruim de você usar numa negociação ou numa conversa informal com um colega, com um pretendente, também não é algo que passa uma boa impressão. Então ele diz muito de como a linguagem influencia as pessoas, como a linguagem é uma das armas mais poderosas que existe na persuasão e como a gente usa essas palavras, usa as frases de uma maneira correta para a gente levar a nossa mensagem clara e tranquila a alguém, né? Uma forma que não seja agressiva.
E o terceiro nível, pessoal, eu acho que é um dos que eu gostei muito, das partes do livro que eu achei mais interessantes, que é formas de conquistar o amor das pessoas. Então, como que você faz gestos que as outras pessoas, de novo, no subconsciente, começa a cada vez mais gostar de você. E quando elas têm isso decretado, que gostam de você, pronto, você pode fazer o que for, que essa pessoa sempre vai continuar do teu lado, sempre vai continuar te ajudando. Quando você chamar, ela vai estar daquele jeito. Então ele vai dar dicas também do que fazer para você chegar nesse nível. O que fazer para isso dar certo. Também, como o autor diz no livro, ele disse assim que ninguém chega ao topo, qualquer que seja o topo que você pretende, né? Pode ser qualquer tipo de situação, ninguém chega a esse objetivo sozinho. Isso é fato. Se alguém fala que chegou sozinho, tá mentindo. Então, se você não pode chegar sozinho, você tem que ter alguém para te ajudar. E essa pessoa que te ajuda, ela tem que estar gostando de você. Porque é horrível quando alguém faz uma coisa para ti, que a pessoa tá odiando aquilo, entendeu? Então, nessa forma de fazer os outros ter amor por você, é que assim você vai chegar aos lugares, chegar onde você quer, e as pessoas ainda vão gostar de você por isso, tá? E aí o quarto nível, ele vai falar sobre métodos para tirar as pessoas do seu caminho. Como ele bem diz, quando a gente entra num novo lugar e você tá se dando bem naquele lugar, seja no emprego, seja num novo relacionamento com a família da pessoa, seja num novo grupo de amigos, na nova escola, universidade que você entrou, enfim, qualquer situação que você entre em algo novo e você tá se dando bem, sempre vai ter pessoas que vão entrar no seu caminho. Seja por inveja, seja por medo, seja por rancor, seja porque ela vai ser seu inimigo, porque sim, a gente tem que ter isso na cabeça, que tem pessoas que vão ser nossas inimigas pelo simples fato de você existir. Talvez é porque ela vê em você que você é algo que ela poderia ter sido e não conseguiu, que você representa algo que ela queria ter representado. Enfim, ele vai explicar que a gente vai ter inimigos de qualquer forma. E aí ele vai demonstrar passos para você tirar essas pessoas do seu caminho. Ele vai falar 12 coisas que você vai fazer e conseguir tirar todas essas pessoas que te incomodam do seu caminho. Ele vai dar muitas dicas de como criar um escudo mental na hora que você tá argumentando com alguém, sabe? De que aquela pessoa vai te ofender e você vai ter um escudo mental, você vai ter frases para trocar a conversa de lado, como você vai se defender dessas acusações. Também é uma parte muito interessante do livro, isso que ele falou. E assim, eu acho interessante, pessoal, não só pelas dicas que ele dá, mas também como a gente reconhecer o que as pessoas tentam fazer. Então não é um livro assim, só para você usar a favor. Claro que vai ser a favor, mas você também vai perceber quando alguém estiver usando com você. E aí já vai ser uma coisa interessante de você entender o que a pessoa está querendo fazer contigo. E aí a gente pula já para a parte da minha opinião. Porque assim, um dos pontos que eu amei no livro é como ele aborda a questão do poder, que eu digo assim, de você ter influência sobre alguém, mas é uma influência boa. Então assim, a maioria das pessoas, elas têm uma comunicação violenta, um jeito agressivo de tratar os outros, um jeito realmente violento, um jeito ruim. Ainda mais se você for o chefe, se você for uma pessoa de poder. Geralmente, esse tipo de gente tratam os outros torturando psicologicamente, torturando o espaço físico da pessoa também. Então, isso é um tipo de pessoa que é assim, um lixo. Ele vai dizer, é um jeito lixo de tratar os outros. O verdadeiro poder não é isso. Não é sobre os outros, assim através. Você tem que ser o tipo de pessoa que os outros querem ajudar. Não porque precisam, mas porque gostam. Porque é alguém... Você vai ser alguém tranquilo, alguém de boa, alguém que você pode contar, entendeu? Então eu acho essa parte dele, a maneira como ele aborda, o que você não seja esse tipo de pessoa que impõe as coisas nos outros, que fala agressivamente, que grita, que fala, que é sem educação, afinal de contas, né? Então ele vai dizer que você chega no nível de poder sem precisar passar em cima de ninguém, sem precisar ser sem educação. Você faz o que a pessoa faz, o que você quer, e ela gostando de fazer aquilo, sabe? Então eu achei essa chave assim, do livro excepcional. Eu acho só da gente entender isso já é muito, como seres humanos, sabe?
Então eu acho interessante essa questão. Como eu disse, eu achei um livro assim muito humano em tratar os outros, entendeu? Porque na minha visão, né, quando eu vejo algo de persuasão, algo de influência, é sempre assim, eu vou tapear os outros. E aqui não, aqui é uma forma diferente de abordar esse assunto. Eu achei isso, assim, muito interessante mesmo. E como eu disse no começo, a linguagem que ele escreve é uma delícia. É um livro, assim, que você lê rapidinho, sem ficar preso em detalhes. É uma linguagem fluida. Então, eu acho que, assim, que vale muito a pena para quem se interessa no assunto, para quem quer conhecer mais desse mundo e para quem tem que lidar com pessoas no dia a dia, né? Afinal, todos nós temos alguma questão que a gente tem que lidar com os seres humanos. Então, pessoal, vai aí a minha dica. Se vocês se interessam por esse tema, seria muito bom vocês lerem Jogos de Poder, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.